aprender um pouquinho aí da eletrofisiologia celular. Bom, vamos partir primeiro do repouso, né? Uma célula em repouso. Eu chamo a sua atenção para essa imagem aqui porque ela vai se apresentar diversas vezes essas cores aqui ao longo do curso. Bom, é sempre interessante, né, a gente destacar, né, mulher enxerga muito mais cor que homem. Mulher enxerga mais cor que o homem. Se eu perguntar assim para uma mulher, que cor que é essa aqui? Quando eu pergunto isso em sala de aula, eu já ouvi cor azul bebê, azul não sei o que, azul Tiffany, azul não sei das quantas. Se eu perguntar para um homem, o máximo que ele vai distinguir azul claro, azul escuro. Mulher enxerga tantas cores. Um dia eu peguei um esmalte, nesse dia eu fiquei assustado, porque estava escrito assim no esmalte, vermelho invejinha. Mulher enxerga o adjetivo invejinha na cor. Caramba, né? Como é que mulher faz isso? Para nós homens, né, azul claro. Para as mulheres, azul alguma coisa. Azul Tiffany tristeza. Essa cor aqui, azul claro, azul Tiffany tristeza, está representando aí o líquido extracelular. Essa corzinha aqui, né, bege, nude, está representando o citosol. E aqui a gente tem a membrana plasmática. Tá? Então, líquido extracelular, líquido intracelular, né? Em contato aí com a membrana plasmática está o citosol. E a gente nota o seguinte, diversas substâncias químicas do lado extracelular e do lado intracelular. E se eu perguntar assim para vocês, essas substâncias estão em equilíbrio? Já de cara dá para a gente ver que não. Por exemplo, a bolinha verde está representando o íon sódio. Olha como é que tem muito mais íon sódio no meio extracelular do que no meio intracelular. Tem sódio nos dois, tá? Mas tem mais sódio no meio extracelular quando uma célula está em repouso do que no meio intracelular. Se eu pegar aqui, por exemplo, né, vamos pegar aqui bolinha amarela, cloreto. Nota que sódio está um sinalzinho positivo, cloreto está negativo, né, representando que é na verdade um ânion, né, um íon com carga negativa. E o sódio é um cátion, um íon com carga positiva. Cloreto, ânion. Nota que tem mais cloreto fora da célula do que dentro da célula. Se eu pegar aqui, por exemplo, representando aqui, né, uma piramidezinha aí, o potássio, também, né, um cátion, carga positiva. Potássio, um maior predomínio de potássio dentro do que fora da célula. Proteínas, ó, representada aí, né, uma proteína grande, acho que aqui o autor, né, que o Tortora quis mostrar as proteínas grandes, né, uma bolona vermelha. Proteínas têm cargas negativas. Nota que eu tenho mais proteínas dentro da célula, né? Algumas dessas proteínas são exportadas, mas a maioria fica no meio intracelular. Lógico, proteína vem do RNA, RNA vem do DNA, né? Então as proteínas são sintetizadas no meio intracelular. Legal. Então eu sei o seguinte, não está em equilíbrio, não tem um equilíbrio químico, está desequilibrado. Aliás, né, para essa célula estar viva, né, tem que ter esse desequilíbrio. Se equilibrar, para. Se equilibrar, morre. É esse desequilíbrio químico que dá, né, condições de ter vida. A vida é um desequilíbrio, muitas vezes, não é um equilíbrio. E se a gente parar para pensar, por que será que está desequilibrado? Por que não equilibra? Ora, não equilibra porque tem uma membrana semipermeável. Ela não deixa passar essas substâncias a Deus dará. Seleciona o que entra e o que sai da célula. E mais, esse desequilíbrio químico leva ao desequilíbrio elétrico. Então também não está equilibrado eletricamente. Ah, professor, mas eu tenho carga negativa e positiva fora. Sim. Eu tenho carga negativa e positiva no meio intracelular. Sim. Porém, uma célula em repouso, a gente tem um predomínio de cargas negativas no seu interior e um predomínio de cargas positivas no seu exterior.
Então, graças ao desequilíbrio químico gera um desequilíbrio elétrico. E esse desequilíbrio elétrico numa célula em repouso se caracteriza por acúmulos de carga positiva no seu meio externo e negativa no seu meio interno. Bom, assim como uma pilha, pega lá uma pilha, tem polo positivo e polo negativo. Aqui, a nível de membrana, as cargas positivas e negativas elas se atraem. Ou seja, aqui eu tenho um polo positivo e um polo negativo. E é por isso que quando a célula está em repouso com essa constituição, polo positivo, polo negativo, com essas características iônicas, a gente fala que a célula ela está polarizada. Uma célula polarizada é uma célula em repouso. Outro detalhe importante que eu já vou destacar é essa proteína aqui, bomba de sódio e potássio ATPase, famosa bomba de sódio e potássio ATPase. Olha como é que ela funciona. Quando se ligam 3 íons sódio no interior da célula e 2 potássio que está no exterior também se liga na proteína. Quando se liga 3 íons sódio no interior e 2 potássio no exterior, ativa a enzima ATPase. Famosa também. O que a enzima ATPase faz? Quebra ATP em ADP. E quando isso acontece, né, a quebra de ATP em ADP, ocorre uma alteração nessa proteína, nessa bomba, e uma alteração conformacional, e os 3 íons sódio que está do lado de dentro vai para fora. Os 2 potássios que está do lado de fora, para dentro. Então, quando a bomba está funcionando, eu tenho uma retirada de sódio da célula e eu tenho uma entrada de potássio na célula. E fluxo de sódio e fluxo para o exterior. E influxo de potássio, influxo para o interior. Então, a bomba ela retira 3 íons sódio e coloca 2 íons potássio. Outra coisa interessante para a gente destacar aqui nessa imagem é que, professor, você falou que os íons, né, a membrana não deixa passar íon, mas eu estou vendo o íon passar aqui. Verdade. Os íons eles não passam pela bicamada lipídica, mas passa por proteínas especiais que atravessam toda a membrana. Olha essa proteína aqui, ó. Atravessa toda a membrana. Essas proteínas transmembranares, né, atravessa toda a membrana, as quais os íons conseguem passar por elas, são chamadas de canais iônicos. Os íons não passam aqui exatamente porque é lipídio, bicamada lipídica. Mas os íons passam pelos canais iônicos porque aqui são poros com água. O que não passa no meio lipídico, que não é lipossolúvel, passa onde tem água, é hidrossolúvel. Então, Deus colocou essas proteínas, né, esses canais iônicos, para a passagem desses íons. Tá? Que, por exemplo, né, você está vendo aí a saída de potássio, a entrada de sódio quando esses canais se abrem. Um ponto interessante aqui para a gente notar é que sempre que eu estou falando de canais iônicos, sempre, eu estou falando de difusão simples. E se é difusão, vai sempre do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Quer ver? Ó? Onde eu tenho mais sódio? Fora ou dentro da célula? Opa, muito mais bolinha verde fora do que dentro. Portanto, quando esse canal de sódio se abre, o sódio entra na célula. Vai do meio mais concentrado para o menos concentrado. Onde eu tenho mais potássio? Dentro ou fora da célula? Opa, mais potássio dentro da célula. Por isso que quando esse canal, o canal pelo qual passa potássio, se abre, o potássio sai da célula.